Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo do capítulo 30 do livro do Gênesis. Contexto: o enriquecimento de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos, digamos assim, grosso modo, como que explorado pelo seu sogro Labão. Precisou trabalhar 7 anos para conquistar Raquel, trabalhou, pensava que na noite de núpcias estava dormindo, ia passar a lua de mel, a noite de núpcias com Raquel, mas quem entrou na tenda foi Lia. Ficou indignado quando percebeu que fora enganado, precisou trabalhar mais 7 anos para conquistar Lia, na verdade casou-se com Lia, mas precisou trabalhar 7 anos, e agora Labão enriqueceu graças ao trabalho de Jacó. Ambos fazem um pacto: diga-me quanto você quer para permanecer comigo. Ele pretendia ir embora, ele disse: eu não quero nada, somente que você faça aquilo que eu vou lhe pedir. E então é o pacto das ovelhas. Ele pretende ficar apenas com as ovelhas mestiças, as malhadas, enquanto que Labão ficaria com as ovelhas puras, ou totalmente brancas, ou totalmente escuras. Labão fica esfuziante com a proposta. Naquele tempo, as ovelhas mestiças eram uma pequena minoria, enquanto que as ovelhas puras eram uma imensa maioria. Só que Jacó põe em prática o seu plano, a questão das treliças, das estacas, que não convém repetir, e ele imagina que o psique das ovelhas macho, cruzando com as ovelhas que contemplam as treliças, as estacas, elas vão acabar gerando ovelhas, crias, filhotes, mestiços. É o pensamento dele. Na verdade, o plano funciona. Aquilo que ele pretende obtém êxito. Só que isso acontece não por causa do seu plano, mas por disposição de Deus Todo-Poderoso. Repare o versículo 9 do capítulo 31. Capítulo 31, versículo 9. Ele mesmo é quem diz: foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. Ele atribui à intervenção divina o milagre da multiplicação, digamos assim, da multiplicação tremenda de crias, de filhotes mestiços. E no versículo 12 do capítulo 31, Deus mesmo, um anjo de Deus, diz o versículo 11, dá uma explicação para esse fenômeno. Não foi tanto o psique das ovelhas, dos animais que viam treliças brancas e confundiam e, copulando, acabavam gerando crias mestiças. Não foi uma intervenção divina. Vejamos o que dizem os versículos 11 e diante, e os outros. Um anjo de Deus disse-me em sonho: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê, todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Bem, o próprio Deus em sonho explica que essa disposição dele de imaginar que, colocando essas estacas, as ovelhas iam gerar crias mestiças. Na verdade, as crias apareceram mestiças, mas por intervenção de Deus. Bem, voltemos ao versículo 37 para terminar o relato do plano de Jacó, que ele pensava que com essas disposições geraria os animais, os machos copulando com as fêmeas, gerariam crias mestiças.
Jacó então tomou varas verdes de álamo, de amendoeira, de plátano, tirou-lhes parte da casca, fazendo faixas brancas e deixando a nu o samo, ou seja, o caule. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros, onde vinham beber, indo a beber, entravam em calor. Eu já expliquei o que é calor, ou seja, é a própria disposição fisiológica do macho e da fêmea que se atraem, por assim dizer, quando as fêmeas estão no cio. E explicamos no final da aula passada que a expressão abrasar-se é usada pelo apóstolo Paulo para se referir a homens e mulheres que já têm uma vida sexual ativa antes do casamento. Sexo antes do casamento, para São Paulo, para o Novo Testamento, é a doutrina do Novo Testamento, é a posição da igreja, significa abrasar-se. Abrasar-se vem de brasa, e brasa pega fogo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano, esse foi o último texto do nosso encontro da semana passada. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 9, isso para ilustrar o versículo 38 de Gênesis 30, indo a beber, entravam em calor, ou seja, entravam no processo do cio. No cio, a fêmea, geralmente no mundo animal, exala um cheiro que atrai os machos, e aí se fala em calor. Também o Novo Testamento fala da vida sexual ativa antes do casamento com um verbo muito parecido. Leamos em voz alta, 1 aos Coríntios 7, de 8 a 9. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Mas, se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então, qualquer pessoa não casada no religioso, que já leve vida sexual ativa, a expressão utilizada pelo Novo Testamento é abrasado. Muito bem, versículo 39. E como entrassem no calor do coito diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados, manchados e malhados. Nós já vimos no capítulo 31 qual é a explicação para esse fenômeno. Foi uma intervenção divina, não foi fruto da psique dos animais. Muito bem, continuamos, versículo 40. Jacó punha-os à parte e voltava a face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Quem lembra qual é a distância entre os dois rebanhos? 3 dias. E nós chutávamos entre 150 e 200 quilômetros. Jacó usa de esperteza, ele cuida ao mesmo tempo do seu rebanho e do rebanho de Labão, e Labão escolheu a dedo, foi Labão quem separou os dois rebanhos, deixando o rebanho puro com os filhos de Labão, os escravos de Labão, e o rebanho mestiço em minoria com Jacó, e Jacó usou dessa esperteza durante muito tempo. E aí, obviamente, ele vai multiplicar enormemente o rebanho mestiço, o rebanho malhado, e numericamente, Labão era rico, Labão tinha muitas cabeças, só que o crescimento vertiginoso numérico do rebanho de Jacó vai tornar o rebanho grande, por enquanto, de Labão, menor, proporcionalmente. Não é que Labão vai ficar pobre. Labão vai, em comparação com a fortuna, em comparação com o rebanho, com os bens materiais de Jacó, daqui a algum tempo, ele vai ficar em tremenda desvantagem. Mas ainda não chegamos lá. Versículo 41.
Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros, sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Todos vocês sabem que Labão enganava Jacó, enganou na noite de núpcias, colocando sua filha mais velha para dormir com ele. Enganou 10 vezes a questão do salário. O salário estipulado, nós já vimos isso, o sogro passou Jacó 10 vezes para trás. Não foi em termos de reajuste, não. Foi em termos de modificação do salário. 10 vezes. E a gente vai ver isso daqui a pouco, no capítulo 31, quando vamos tentar descobrir aqui, por favor, versículo 7, Jacó reclamando com suas esposas, que, na verdade, o pai delas, ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Então, é um enganando o outro. Então, aqui, de santos, nós temos muito poucos, neste capítulo doloroso. Muito bem, versículo 42. Quando eram fracas, ou seja, as ovelhas, ele não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. E essa esperteza ele não diz para Labão. Omite. Há uma certa omissão que não é pecado. Por exemplo, você não é obrigado a dizer toda a verdade a quem não tem o direito de sabê-la. Você é obrigado a dizer a verdade a quem tem o direito de sabê-la, mas não é obrigado a dizer a verdade a quem não tem o direito de sabê-la. Se alguma pessoa pergunta sobre a intimidade da casa de vocês e não tem o direito de saber, vocês não são obrigados a responder. Isso não é da sua conta. É uma maneira deseducada, mas se precisar, colocar a pessoa no lugar dela, quando ela tentar entrar naquilo que não é da sua alçada, é bom dar um chega para lá, porque isso não é da conta dela. Mas aqui não, aqui nós estamos tratando de 2 rebanhos bem distintos, bem separados. Aqui é como os italianos dizem, furbizia. Aqui é enganação mesmo, aqui é esperteza mesmo, com o propósito de enganar. A omissão, ela é contrária ao preceito de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Por favor, temos que citar esse texto, para que ninguém pense que o que Jacó está fazendo aqui é alguma coisa correta. Não, não é correta. É uma das sentenças mais lapidares de nosso Senhor Jesus Cristo, que qualquer criança já aprende nos primeiros anos de vida, e certamente todos vocês ouviram isso de seus pais, e os pais aqui presentes certamente já disseram para os seus filhos em tenra idade esse preceito que está como que impregnado na natureza humana. Vamos ler em voz alta. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. É a chamada regra de ouro. Se você não quer que as pessoas enganem você, não engane as pessoas. E se você quer que as pessoas sejam honestas com você, seja honesta com as pessoas. Aqui nós temos Labão sendo enganado por Jacó. Se bem que a recíproca também já aconteceu. E é no final do capítulo 31, que a gente vai perceber também que Jacó enganou Labão, fingindo que não ia fugir, quando na verdade pretendia fugir, mas da fuga de Jacó vamos tratar no capítulo seguinte. Então, fingimento, hipocrisia e enganação, lamentavelmente, temos essas fraquezas nesse relato doloroso. Muito bem, versículo 43,
E com ele nós terminamos o capítulo 30. Este homem tornou-se assim extremamente rico e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelos e jumentos. Vejam que ele se tornou extremamente rico sem roubar nada de Labão. Só que não roubou, mas omitiu aquilo que Labão deveria saber. Esta furbícia do versículo 42, do versículo 41, do versículo 40 e assim por diante. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um homem que em 20 anos praticamente trabalhou para o seu sogro, 7 para conquistar Raquel, 7 por causa de Lia, e mais 6 anos nesta paciente atividade, e conseguiu reverter o quadro. Devia ser, pelo menos o texto revela, um rapaz muito sagaz, que conhecia profundamente o rebanho, portanto, da pecuária, era um profundo conhecedor, pelo menos da criação de ovelhas, do rebanho que ele cuidava muito bem, e se tornou, vejam a expressão, extremamente rico. Detalhe, ele fugiu de Betsabeia por causa do problema de Esaú e deixou o pai, e ele vai voltar ainda, vai ver o pai vivo. Rebeca, a mãe é que ele não vai ver mais, a mãe vai morrer nesse ínterim, porque ela não vai aparecer mais, não vai ser citada, mas o pai ficou extremamente rico, e lembrem-se, ele roubou o direito de primogenitura do seu filho, do seu irmão, quando ele voltar para Betsabeia, e vai voltar extremamente rico. Olha o texto, versículo 43, e já vai encontrar toda a fortuna do pai para si. O curioso é que Esaú, que foi deserdado, vai encontrar o irmão, vão se abraçar, vão se reconciliar, uma surpresa para ele, e ele também vai estar extremamente rico. Mas ainda não chegamos lá. E assim terminamos o capítulo 31. O capítulo 30, perdão. Vamos começar o capítulo 31 com uma constatação. Constatação que nada mais é que pura inveja. Já definimos com Santo Tomás de Aquino a inveja. Vocês memorizaram a definição? O que é inveja para Santo Tomás de Aquino? Inveja é a tristeza pelo bem alheio, acompanhada do desejo que esse bem seja destruído. É uma coisa horrorosa, né? Você sente tristeza pelo sucesso do outro, pela conquista do outro, pelo crescimento do patrimônio do outro, e deseja que isso seja destruído. No caso aqui, já que ele cresceu mais do que o nosso pai, vamos então fazer guerra contra ele. E detalhe, tudo família. E detalhe, Jacó é casado com as 2 filhas de Labão. Uma situação muito triste. E essas meninas, no capítulo 31, percebendo que foram vendidas, trocadas pelo trabalho do seu esposo, e de que foram deserdadas, com o propósito de Jacó de fugir, elas vão dar razão ao esposo. Não vão ficar com o pai, porque sabem que foram deserdadas, não vão ter direito. Naquele tempo, as mulheres não tinham direito à herança. Só depois, com Moisés, é que essa situação vai ser revertida. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo o que é do nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou de tal forma rico. Aqui nós temos a fumaça e o mau cheiro da inveja com uma pitada de mentira. Convenhamos, ele não tomou tudo de Labão. Ele cuidou do rebanho de Labão. Só que o rebanho de Labão, proporcionalmente, com o tempo, foi ficando menor em comparação com o rebanho de Jacó. Tomou tudo, portanto, não é verdade. O erro de Labão, que se julgava o tal,
que achou o máximo o acordo que ambos fizeram, porque ambos acordaram: você, Labão, fique com as ovelhas puras e eu fico com as mestiças. Ótima ideia, disse Labão. Separaram os dois rebanhos, 3 dias de distâncias entre um e outro, provavelmente 200 quilômetros, só que Labão cometeu o erro, achando que Jacó era um bobão. De bobão ele não tinha nada, e ele tinha os 2 rebanhos em suas mãos. Então teve tempo de sobra para, sem causar prejuízo ao rebanho do sogro, multiplicar o seu, com a ajuda de Deus, evidentemente. Muito bem, então, o que está no versículo 1 é evidente prova de inveja com uma pitada de mentira. Geralmente o invejoso é mentiroso. Ou ele diminui as virtudes da pessoa invejada, ou aumenta, inventando, não é? Deturpando, aumentando os defeitos da pessoa invejada, quando não as duas coisas. Infelizmente o invejoso é capaz de se rebaixar a esse nível. Versículo 2: observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais com ele os sentimentos de antes. Bem, aqui a convivência já começa a se revelar esfarelada. Se Labão não dissimulava, mas traduzia com seu semblante que não estava satisfeito, provavelmente também por inveja, por raiva. E desculpem, o texto não nos autoriza explicitamente a afirmar isto, mas onde você tem pessoas invejosas e mentirosas, você tem a semente da maldade sendo jogada no coração das pessoas, o envenenamento entre pessoas que estão insatisfeitas com o clima de fofoca, de murmuração, o disse-me-disse, os comentários, etc. Podemos supor, imaginar, com esses 2 versículos, que o clima entre eles estava ficando insuportável, malgrado uma distância de 200 quilômetros entre as 2 famílias. Versículo 3: o Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. O próprio Deus já acena que é hora de Jacó deixar aquela terra. A expressão tua parentela faz lembrar exatamente aquilo que o Senhor Deus disse a Abraão, seu avô, no capítulo 12, logo no comecinho: deixa a tua casa, a tua parentela e vai para onde eu te indicar. Isso aconteceu em Ur da Caldeia, atual Iraque, não muito longe dali, a atual Turquia, Padã Arã. Certamente já se pode entrever que o clima está bastante tenso e Deus Todo-Poderoso vê nessa ocasião uma oportunidade para Jacó desaparecer dali. Então Jacó mandou Raquel e Lia vir ao campo junto dos seus rebanhos. Certamente uma medida prudencial. Trata-se de suas esposas, que são ao mesmo tempo filhas do homem que está se indispondo com ele. Diz o versículo 2: não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. Uma atitude sensata de revelar às suas esposas o que está para acontecer, a decisão que ele tomou. O que ele pretende ao conversar com elas não é pedir o apoio delas, mas o consentimento de que elas vão partir com ele. Agora não são mais apenas filhas de Labão, mas mães de todos os filhos de Jacó, e ele vai levá-los consigo. Versículo 5: vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sem comentários, avancemos. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude.
aqui para nós, e é verdade, não foram apenas 14 anos, 7 por causa de Lia e 7 por causa de Raquel, mas mais 6, e com a anuência de Labão. Labão que consentiu, separou os 2 rebanhos, mas confiou o rebanho dele para Jacó. E Jacó, rigorosamente falando, não causou prejuízo ao rebanho de Labão, cuidou do rebanho de Labão, só que usou de esperteza e multiplicou o seu. Não causou nenhum prejuízo, não cometeu, portanto, nenhum dano ao patrimônio físico, no caso, os animais, de seu sogro. Ele não mentiu aqui no versículo 6. Enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Vejam como ele cita Deus, tanto no versículo 6, como no versículo 7. Vimos no encontro passado que, apesar das limitações das pessoas, a providência de Deus se revela soberana, se manifesta, apesar dos defeitos, das fraquezas, dos seres humanos que Deus os chama. Peguemos os 12 apóstolos. Apesar da traição de Judas, Jesus o chamou. Apesar da negação de Pedro, Jesus o chamou. Apesar de todos eles terem deixado Jesus sozinho no Jardim das Oliveiras, Jesus o chamou. Portanto, quem diz, mas como é que Deus pode chamar patriarcas com tamanha envergadura, a importância que eles ocupam para Israel, homens com tanta fraqueza? É muito simples, Deus não chama nenhum anjo para fazer parte do seu plano, do seu projeto na história da humanidade. Chama seres humanos, exceção feita a Virgem Maria. Todas as personagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento são carregadas das suas fraquezas, uns mais, outros menos, mas todos limitados. E malgrado todos os defeitos de Jacó, Jacó é uma prova explícita, depois do seu pai Isaque, depois do seu pai Abraão, de que as promessas do Senhor feitas ao nosso pai Abraão não caíram por terra, e apesar das limitações, o plano de Deus, o projeto de Deus, o cumprimento das promessas de Deus está em andamento. E continua, quando ele dizia, os animais malhados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados, e se dizia, os animais riscados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Ele está recordando aquilo que os 2 acordaram. Os 2 entraram em acordo, e o acordo foi cumprido, rigorosamente falando. Só que houve, digamos assim, uma ajuda, um empurrãozinho de Deus Todo-Poderoso. É Ele mesmo quem diz no versículo 9, foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. Não no sentido de que as ovelhas puras, totalmente brancas ou totalmente escuras, foram dadas no sentido de roubo. Não, foram dadas no sentido do cruzamento. O cruzamento com a furbícia, com a esperteza que já comentamos no capítulo anterior. Versículo 10. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listados, malhados e manchados. Em sonhos. E vejam, no plural. Deus como que ia concorrendo aquilo que o anjo fez várias vezes a São José. Levanta-te, toma um menino, foge para o Egito, porque Herodes quer matar. No Egito, o anjo apareceu em sonhos. E continuava a aparecer em sonhos a José. Toma um menino, volta para Israel, porque não vive mais aquele que queria matar o menino. E avisado em sonhos, etc. O Senhor assiste Jacó, por intermédio de sonhos, como que dizendo, conduzindo, orientando, mostrando que essa intervenção, na verdade, era do alto. Vejam, versículo 11, com todas as letras, um anjo de Deus disse-me em sonhos, no plural, Jacó, eis-me aqui, respondi, levanta os olhos e vê, todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão.
É como se o Senhor dissesse: você, esses anos todos, foi passado para trás pelo seu sogro. Você trabalhou, você se esforçou, e Labão passou você para trás. Eis a recompensa, eis o contraponto, eis o meu favor para você que foi enganado pelo seu sogro esses anos todos. E continua: eu sou Deus de Betel. Por favor, dê uma olhada no sujeito que se dirige a Jacó no versículo 11, e dê uma olhada no sujeito que se dirige a Jacó no versículo 13. Estão percebendo alguma diferença? De redação, sim. Essencialmente, não. Quem lembra das personagens que visitaram Abraão nos carvalhos de Mambré, no episódio que teve continuação e foi até Sodoma e Gomorra? Foram quantos homens? Foram três, só que um permaneceu dialogando com Abraão, a intercessão, não é? Por Sodoma e Gomorra, e 2 se dirigiram a Sodoma e Gomorra. Essas 3 personagens, a tradição da igreja interpreta como uma possível alusão à Santíssima Trindade. Vejam, os padres da igreja também veem aqui, entre o versículo 11 e o versículo 13, um anjo de Deus. A expressão anjo aqui deveria ser interpretada, segundo eles, no sentido mais amplo, de um mensageiro de Deus, mas dado que aquele que fala no versículo 11 é o mesmo que fala no versículo 13, estaríamos então diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Jesus Cristo falando no versículo 11, já que o mesmo autor do verbo do versículo 11 é o mesmo que fala no versículo 13. Eu sou Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. O curioso é que Jacó sai corrido de Betsabeia para não morrer e foge para Padã Arã. E a saída dele de Padã Arã já não é propriamente Padã Arã, temos 3 dias de distância entre ele e seu sogro Labão, que vai alcançá-lo, vai sair também corrido. Por isso o título do capítulo 31 do livro do Gênesis na Bíblia Ave Maria é a fuga de Jacó, ou seja, saia às pressas. Como São José saiu às pressas de Israel em direção ao Egito. Muito bem, eu sou o Deus de Betel. Quem lembra dessa aparente contradição? Uma hora é o anjo do Senhor, versículo 11, vejam lá, um anjo de Deus, e no versículo 13, eu sou Deus. Quem lembra do diálogo que a mãe de Ismael, Agar, teve com o anjo? Ela fugiu da ira de Sara, o anjo do Senhor aparece a ela, e depois ela reconhece que o próprio Deus falou com ela. Também aqui é outro episódio em que anjo do Senhor e o próprio Deus se identificam. Vamos dar uma olhada em Gênesis 16, 7, muito curioso, e Gênesis 16, 13. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor encontrando-a no deserto junto de uma fonte que estava no caminho de sul. E acontece o diálogo. Agar, por que você está fugindo? Minha patroa, etc. Ele diz, volte. Isso é o anjo do Senhor, versículo 7. Dê uma olhada no versículo 13. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome, vós sois El Roi. Porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? Então, comparem no capítulo 16, os versículos 7 e o versículo 13. Então, nós temos algo realmente muito parecido. Às vezes, anjo do Senhor é sinal do próprio Senhor. Os padres da igreja viam nessa aparente contradição, de contradição não tem nada, quando a Bíblia diz que aqui é o anjo do Senhor, mas é o Senhor, o mensageiro do Senhor, que é o Senhor, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Voltemos ao capítulo 31. Raquel e Lia responderam. Prestem atenção agora no desabafo das duas filhas. Quando a gente pensava que esses anos todos, Labão não dava a mínima para Jacó, passou para trás Jacó, as próprias filhas dele nutriam uma mágoa, uma decepção para com seu pai. E aqui vão dar razão ao seu marido. Continuemos o texto. Raquel e Lia responderam. E resta-nos, porventura, ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Lia e Raquel não receberiam a herança do seu pai. Suas riquezas dependeriam de estarem casadas com Jacó. Aqui elas colocam de lado, por assim dizer, é sangue, é família. Oh, meu pai é tudo. Não. Aqui não. Aqui elas pensaram como pessoas com os pés no chão, como se diz na minha terra. As mulheres na antiguidade não recebiam herança. Só posteriormente, em Israel, as mulheres podiam ser herdeiras, mas somente se permanecessem em sua tribo de origem, casando com homens da mesma linhagem. E provo com um texto do livro dos Números. Atenção, aqui nós vamos para 500 anos depois. 500 anos depois. A Raquel, Lia, Labão e Jacó estão 500 anos do dispositivo do direito de herança para as mulheres. Isso é uma coisa do tempo de Moisés. Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. O que nós vamos ler agora não existia no tempo de Labão, no tempo de Lia, no tempo de Raquel, no tempo de Jacó. Não existia. Aproximaram-se então as filhas de Salafade, filho de Efé, filho de Galade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. São as primeiras mulheres que se unem para, digamos assim, reivindicar aquilo que não existia. E isso vai ser uma mudança tremenda, viu? Para o direito de herança em Israel. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e diante dos principais e de toda a assembleia à entrada da tenda da reunião. Olhem a reivindicação, olhem agora. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte na sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Ou seja, o texto é claro. Nós mulheres não temos direito à herança do nosso pai. Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Elas querem também ter o direito à herança. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: as filhas de Salafade têm razão. Dar-lhe-ás uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Isso é novo. Até então não existia. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família. E este último tornar-se-á seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Uma mudança tremenda. As mulheres, pela primeira vez, conquistam em Israel o direito de herança. Mas no tempo de Lia e de Raquel, não. Então elas pensam com muita inteligência, com muito pragmatismo,
e colocam de lado essa história de afeto, de painho querido, de meu pai, meu isso, meu aquilo. Não. Nesse ponto, foram bem maduras, bem pé no chão. Versículo 14. Raquel e Lia responderam: resta-nos, porventura, ainda alguma parte de herança na casa do nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Ou seja, elas foram vendidas, foram trocadas. Na verdade, não é vendida por dinheiro, mas pelo trabalho do marido, o que na prática é a mesma coisa. Devorando o nosso dinheiro. Aqui elas, de certa forma, já se identificam com o patrimônio do marido. O que diríamos hoje, o que hoje nós chamamos de regime de comunhão parcial de bens, ou comunhão total de bens, como queiram, pode escolher. Aqui elas já se identificam com isso, devorando o nosso dinheiro. Elas não disseram devorando o dinheiro seu, meu marido, nosso marido, mas devorando nosso dinheiro. Aqui é a queixa, aqui é a constatação de que o pai delas, esse tempo todo, as desprezou, as tratou como mercadoria, as tratou como objeto de lucro do seu enriquecimento pessoal. Olha agora a maturidade dessas meninas. Versículo 16. Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Na verdade, convenhamos bem, Deus tomou de nosso pai. Não foi bem assim. Afinal de contas, o texto não nos autoriza a dizer que Deus tirou nada de Labão. Tirou no sentido de que o patrimônio, a riqueza, a quantidade enorme de animais malhados, essa quantidade possibilitou a extrema riqueza do marido delas e, consequentemente, delas. É nesse sentido que se deve interpretar: Deus tomou de nosso pai, ou seja, cruzando os machos mestiços com as ovelhas puras. Faze, pois, o que Deus te disse. Então, elas aqui são bem pragmáticas. Não vamos ficar com o nosso pai, ele nos distratou. Não vamos ficar, nós temos filhos para criar, nós temos um patrimônio que você, meu marido, por favor, eu aqui estou teatralizando, tá? Não estou citando nenhum texto, mas das entrelinhas, das afirmações sensatas no meu entendimento, nós podemos tirar o que se passava na cabeça delas. E com esse apoio, ou seja, eu tenho apoio de minhas esposas, vamos pegar o nosso patrimônio e vamos partir. É o que acontece no versículo 17. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Essa fuga foi possível porque entre ambos, Jacó e Labão, e entre os respectivos filhos, escravos, etc., havia uma distância de 3 dias de viagem. Vamos dar uma olhada nos 3 dias de viagem em Gênesis 36. Gênesis 30, 36. Gênesis 30, 36. Naquela hora em que eles separam os 2 rebanhos, né? Houve a anuência das 2 partes, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre eles e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Muito bem, tudo preparado para a partida. E Labão não vai ser comunicado. Avancemos, versículo 18. Levou consigo todos os seus rebanhos. Veja, o texto não diz que ele levou nada de Labão. Até porque são 3 dias de viagem que separam 150, 200 quilômetros, que separam as 2 tribos, digamos assim. Todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã.
qual foi a distância? Qual era a distância de Padan Aram para Betsabeia? Quem lembra, quem memorizou? 650 quilômetros. Isso para um rebanho extremamente volumoso, numeroso, muitos escravos, certamente, e muitos filhos, e as duas mulheres, sem falar das duas escravas, pelo menos duas escravas, nós temos um trajeto bastante longo e bastante sofrido, com muita cautela, com muita prudência, porque não serão poucas as dificuldades que eles vão encontrar no caminho. Detalhe, o que os espera em Betsabeia, ou Berseba. Isaque, idoso, ainda está vivo. Provavelmente Rebeca já havia falecido. Por quê? Porque a Bíblia não vai falar mais da idosa Rebeca. A única vez que Rebeca, depois desses 20 anos todos, desde o dia em que ele partiu de Betsabeia, com a ajuda dela, foi ela quem teve a iniciativa de pedir ao filho que fugisse. O clima entre ambos, Esaú e Jacó, estava tremendo. É a última vez que Rebeca aparece. A próxima vez que Rebeca vai aparecer, na verdade, é quando o livro do Gênesis, no capítulo 49, já no finalzinho do livro do Gênesis, vai dizer que o corpo dela está sepultado junto aos restos mortais das pessoas de sua família. Vamos ao texto, Gênesis 49, versículo 31, Rebeca não aparece mais. Então, ela morreu nesse ínterim, durante esses 20 anos, em algum momento desses 20 anos que o seu filho, que ela trabalhou tanto para enganar seu esposo, obtivesse, roubasse, não tem outro verbo, usurpasse o direito de primogenitura de Esaú. Gênesis, capítulo 49, versículo 31. Aliás, versículo 29, em seguida fez-lhes esta recomendação. É o velho Jacó, moribundo. Eis que vou ser reunido aos meus, enterrai-me junto de meus pais, na caverna da terra de Efrom, o Iteu, junto de meus pais. Vejam, Rebeca já tinha morrido, não é? Na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, até hoje o túmulo dos patriarcas, não é? Hebron, 60 quilômetros de Israel ao sul. Na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã, essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi aí que enterrei Lia. Raquel, vocês sabem que morreu de parto e foi enterrada em Belém, perto de Jerusalém. Mas a morte dela ainda não foi narrada, porque ela ainda está viva, vai partir com o seu esposo, e quando chegar em Éfrata, ou seja, Belém, ela vai dar à luz e vai nascer Benjamim, e é desse parto que ela vai morrer. Então, é isso que aguarda Jacó em Betsabeia. Muito bem. Versículo 19. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. Ladra. Agora vamos ver se é somente isso. E o esposo dela, no versículo 20, já vai manifestar a mesma fraqueza que Labão manifestou, vai enganar Labão. Mas primeiro vamos ao versículo 19, ver que Labão era idólatra. Como Taré, pai de Abraão, era idólatra. Esses terafim eram espécies de ídolos pequenininhos, estátuas de deuses, diante de quem Labão se prostrava
a quem Labão consultava para saber algo da sua vida, o futuro, etc. A grande pergunta do versículo 19 é: por que Raquel fez isso? Raquel fez isso para adorar esses terafim? O verbo é roubou. Se ela roubou para destruir, seria mais plausível, dizem alguns estudiosos, que o verbo não fosse roubar, mas sim destruir, e ela poderia destruir naquela hora. Isto é, meu pai pratica idolatria, eu vou destruir isto, mas não fez. Ela levou consigo. Então se pergunta, a resposta não pode ser dada com clareza, com exatidão. Ela roubou com que intenção? Mais na frente, quando Labão alcançar o rebanho de Jacó, eles vão discutir seriamente sobre isso. E no versículo 30, deem uma olhada em Gênesis 31, versículo 30, a queixa de Labão a respeito desse roubo feito por Raquel, sua filha. E se partiste somente porque tinhas saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Estranho, muito estranho. Então não dá para dizer com clareza, e a pergunta dele não tem resposta, e a resposta que Jacó vai dar, que a gente vai ver, não faz alusão a este roubo que parece ter sido iniciativa puramente de Raquel. Parece que Jacó não teve nada a ver com esse roubo. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E vejam que o versículo 20 não tem muita relação com o que aconteceu no versículo 19. Porque Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Ou seja, nós vamos fugir, mas não vou precisar dizer nada para ele. O engano foi em não ter se despedido dele. Eu vou partir, não vou dar a mínima satisfação para esse homem. Já tenho o consenso, já tenho a aprovação das minhas esposas, e vou partir e vou embora. Então, permanecerá sempre uma interrogação, por que Raquel fez isto? Roubou. Seria uma forma de ajudar ao pai, que ainda não tinha a fé dela e do seu esposo, portanto a fé no verdadeiro e único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Lembrem-se que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza essa expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estamos tratando aqui de Jacó. A fé de Jacó é a fé de Raquel. Questionar se Raquel ainda não tinha a fé verdadeiramente depurada, pura, cristalina, genuína, a fé autêntica, que exclui qualquer possibilidade de idolatria, a discussão está aberta. Porque o verbo aqui é roubou. Está bem? Está bem. Lembro a vocês todos que essa fraqueza de Labão, irmão de Rebeca, foi a fraqueza de Taré, pai de Abraão. Abraão acreditou no verdadeiro Deus. O Deus dos muçulmanos, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos é o Deus de Abraão. É o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E com esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 2, a gente termina o encontro de hoje, porque vamos chegar já a quase 1 hora do nosso estudo. Josué 24, versículo 2, e Josué disse a todo o povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Parece que Labão conservava pelo menos alguns vestígios, se era superstição, não sabemos, se era ainda a idolatria no sentido rígido, preciso do termo, também não sabíamos. O fato é que ele se sentiu incomodado com esse roubo e vai, quando alcançar Jacó, reclamar: porque foram roubados os meus deuses, os meus deuses. Isso é uma prova inequívoca de que ele praticava a idolatria.
No próximo encontro, se Deus quiser, retomaremos o capítulo 31, a partir do versículo 21. Boa noite, boa semana, até logo mais.